Está começando agora a parte 2 do iceberg da magia e do ocultismo. Nesse vídeo passaremos pelas camadas 4, 5, 6, 7 e 8, finalizando de vez esse iceberg gigantesco. Lembrando que a parte 1 saiu ontem, mas no caso de vocês terem interesse em assistir o vídeo completo, ele vai estar nas sugestões na descrição, ou você pode simplesmente ir no último vídeo do canal. Dito isso, vamos acabar esse iceberg mágico e obscuro. A camada 4 marca a metade do iceberg. Se daqui pra cima já tava obscuro, imagina daqui pra baixo. A magia enoquiana surgiu no século XVI, a partir das práticas de John Dee e Edward Kelly dentro do contexto do ocultismo renascentista. Eles afirmavam receber comunicações diretas de entidades angelicais por meio de rituais de vidência, nos quais Kelly atuava como médium. Dessas experiências teria sido revelada uma língua sagrada, chamada por Dee de angélica e mais tarde conhecida como enoquiana. Além disso, foram revelados símbolos, tabelas e instruções de rituais. Todo esse material foi registrado em diários e manuscritos, com destaque para o Liber Logiet e os chamados 5 livros do mistério, que formam a base do sistema enoquiano, que descrevem desde alfabetos sagrados até métodos de invocação espiritual. O sistema enoquiano organiza o universo como uma estrutura hierárquica de planos espirituais, entidades e forças simbólicas. Ele utiliza elementos como as tábuas elementais, a grande mesa, as chaves angélicas e os 30 etéreis, que representam níveis sucessivos de experiência espiritual. Cada parte do sistema tem função ritual e simbólica, servindo como meio de acesso a conhecimentos considerados ocultos sobre a criação, a consciência e a ordem do cosmos. Séculos depois, a magia enoquiana foi reinterpretada e incorporada por ordens ocultistas modernas, como por exemplo a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Magia natural é uma pré-ciência é um assunto abordado no artigo de John Henry, que defende uma ideia central de que a ciência moderna não surgiu em oposição à magia, mas sim cresceu a partir dela. Durante séculos, a chamada magia natural dominou o estudo da natureza na Europa. Essa tradição partia da noção da grande cadeia do ser, onde tudo no universo estava conectado por correspondências e propósitos. Ervas, minerais, corpos celestes e o ser humano formavam um sistema contínuo, e o mago meio que buscava identificar forças ocultas nessas conexões. O único meio confiável para isso era a experimentação empírica, baseada em tentativa e erro. A invocação de demônios até existia, mas ocupava um papel secundário, visto como um atalho para acessar conhecimentos naturais, não como algo sobrenatural. Segundo Henry, os principais pensadores da Revolução Científica romperam com a filosofia natural universitária e adotaram práticas herdadas da magia natural. Eles passaram a testar, medir e repetir experimentos com objetivos práticos. Isaac Newton exemplifica esse ponto ao tratar a gravidade como uma força oculta definida por seus efeitos mensuráveis, sem criar explicações especulativas. O mesmo ocorreu na medicina, onde remédios eficazes desafiaram teorias tradicionais e forçaram revisões conceituais. A ciência do século XVII teria avançado rápido porque absorveu métodos da magia natural e depois rejeitou sua origem para ganhar legitimidade. Heinrich Cornelius Agrippa von Nesten nasceu em 1486 em Colônia e tornou-se um dos nomes centrais do esoterismo renascentista. Atuou como filósofo, teólogo, médico, jurista e ocultista, com uma forte ligação ao hermetismo cristão. Estudou a cabala cristã, alquimia, astrologia e magia cerimonial, sempre com foco na ideia de forças ocultas presentes na natureza. Ele serviu ao imperador Maximiliano I e ganhou notoriedade com a obra De Occulta Philosophia, considerado o tratado mais influente do período sobre magia e filosofia oculta. Os seus escritos circularam amplamente em meios acadêmicos e esotéricos, influenciando desde estudantes insatisfeitos com o aristotelismo até praticantes em busca do domínio sobre o mundo natural e espiritual.
Picatrix é um dos grimórios mais importantes da tradição mágica medieval. O texto surgiu no mundo islâmico com o título Gayat al-Hakim, escrito entre os séculos 10 e 11, e reúne saberes de magia hermética e astrologia. A obra organiza práticas ligadas à magia talismânica, descrevendo como influências celestes atuariam sobre o mundo material. Primeiramente, o livro circulou em árabe, depois foi traduzido para o espanhol por ordem do rei Afonso X no século XIII, e mais tarde para o latim. A partir dessa versão latina, passou a ser conhecido como Picatrix, e ganhou grande projeção em toda a Europa. O conteúdo do Picatrix sintetiza tradições do hermetismo, sabeísmo, alquimia e astrologia árabe. Muitos estudiosos o consideram a exposição mais completa da magia celestial produzida na Idade Média. O tradicionalismo, também chamado de escola tradicionalista, é uma corrente ligada à filosofia perene, formulada no século XX a partir do pensamento de René Guénon. A ideia central afirma a existência de uma verdade metafísica primordial, anterior à história e compartilhada pelas grandes religiões em suas formas consideradas ortodoxas. Essa verdade seria transmitida por meio da tradição, entendida como uma fonte transcendente comum, diferente de abordagens baseadas apenas em experiências religiosas semelhantes entre culturas. Para os tradicionalistas, cada religião expressa essa verdade de forma própria, mantendo uma estrutura sagrada que conecta o humano ao transcendente. E essa visão distingue dois níveis dentro das religiões: o exotérico, que envolve rituais, normas e instituições visíveis, e o esotérico, que se refere ao conhecimento espiritual e intelectual profundo. Emanuel Swedenborg foi um polímata sueco do século XVII, ativo como cientista, filósofo, inventor e teólogo. Na segunda metade da vida, voltou-se quase inteiramente à teologia e ao espiritualismo. Escreveu dezenas de obras de exegese bíblica, defendendo a chamada ciência das correspondências, que é uma linha de pensamento que fala que a Bíblia tem um sentido espiritual oculto. Ele relatou visões, diálogos com anjos e espíritos e experiências consideradas mediúnicas. As suas ideias deram origem ao Swedenborgianismo e influenciaram correntes espiritualistas posteriores, incluindo vários debates no espiritismo. A Chave Menor de Salomão, também chamada de Lemegeton, é um grimório anônimo compilado no século XVII a partir de textos bem antigos. A obra se apresenta como um manual de magia cerimonial ligado à tradição salamônica, baseada na ideia de Salomão controlando espíritos por meio de selos e nomes sagrados. O livro não surgiu como um texto único e fechado. Ele reuniu materiais de diferentes origens medievais e renascentistas, incluindo tratados demonológicos, textos atribuídos a Tritemius Agripa e tradições mágicas árabes e judaicas. Ao longo do tempo, tornou-se um dos pilares do ocultismo ocidental. O Lemegeton é dividido em 5 partes. O Ars Goetia descreve 72 demônios, seus selos e métodos de evocação. O Ars Theurgia Goetia lida com espíritos associados às direções e regiões do mundo. O Ars Almadel ensina rituais de contato com anjos por meio de tábuas cerimoniais. E o Ars Notoria apresenta orações voltadas ao aprimoramento mental, como memória e compreensão. E por fim, temos o Ars Paulina, que foca em anjos ligados às horas do dia e aos graus do zodíaco. Como eu disse antes, John Dee foi um intelectual inglês do século XVI. Ele também era matemático, astrólogo da corte e estudioso do oculto. Após anos dedicados a livros e mestres, ele concluiu que o conhecimento humano falhava em alcançar a sabedoria divina. Ele acreditava que os anjos, por estarem mais próximos de Deus na hierarquia do universo, detinham um saber superior e perdido pela humanidade. E inspirado por precedentes bíblicos, ele passou a buscar contato direto com essas entidades entre 1583 e 1587, não por curiosidade banal, mas como parte de uma experiência religiosa legítima, voltada à salvação da alma e à recuperação de um conhecimento primordial atribuído a Adão. As conversas ocorriam em um oratório da sua casa, com orações e forte rigor moral. Dee não via anjos, mas seu assistente Edward Kelly os percebia por meio de uma pedra de evidência, geralmente um espelho de obsidiana.
divina. Os anjos transmitiam alfabetos considerados divinos e detalhavam hierarquias celestiais com nomes, funções e domínios. O livro de Abramelin surgiu por volta de 1600 e é atribuído a um mago egípcio de mesmo nome. A obra descreve um método de magia sacra focado na união consciente com o santo anjo da guarda, que é entendido como a voz divina interior do praticante. O objetivo central não era feitiçaria prática imediata, mas uma transformação espiritual profunda. E a partir dessa união, o magista alcançaria autoridade sobre espíritos da natureza e entidades infernais. Apesar disso, o texto alerta para riscos severos, já que erros no ritual levariam à ruína mental. A Ordem Hermética da Aurora Dourada foi uma sociedade secreta esotérica fundada em 1887 em Londres. Baseava seus ensinamentos no hermetismo, no rosacrucianismo e em estruturas iniciáticas inspiradas na maçonaria. Seu foco estava na teurgia, no autoconhecimento e no desenvolvimento espiritual. A ordem teve papel central na formação do ocultismo ocidental moderno e influenciou sistemas como a Wicca e o Telema. E diferente de outras ordens da época, admitia mulheres em igualdade com os homens. Suas atividades se estenderam até o início do século XX, quando conflitos internos levaram à fragmentação do grupo. A estrutura da Aurora Dourada era dividida em 3 ordens hierárquicas. A primeira ensinava fundamentos como a cabala, a astrologia, tarô e os 4 elementos. A segunda tratava de práticas mágicas avançadas como vidência, viagem astral e alquimia. E a terceira era atribuída aos chamados chefes secretos, figuras que eram vistas como guias espirituais superiores. E o conhecimento aqui era algo totalmente oculto. Eliphas Levi foi o pseudônimo de Alphonse Louis Constant, ocultista francês nascido em 1810 e considerado uma das figuras centrais do esoterismo do século XIX. Criado em um ambiente religioso, ingressou cedo em seminários católicos, onde estudou filosofia, teologia e línguas antigas, chegando a ler a Bíblia nos idiomas originais. A sua trajetória clerical foi interrompida após admitir um envolvimento amoroso, o que resultou na sua exclusão da carreira religiosa e em uma sequência de eventos traumáticos, incluindo o autoextermínio da sua própria mãe. E a partir desse rompimento, Levi passou a questionar o dogma cristão tradicional e buscou novos caminhos espirituais e intelectuais. E esse afastamento levou Levi ao ocultismo, à cabala e ao estudo de correntes esotéricas modernas. Influenciado por autores como Swedenborg, ele passou a defender uma visão simbólica da religião e da magia, entendidas como chaves para compreender as leis ocultas do universo e da mente humana. Sua obra mais conhecida popularizou imagens e conceitos que se tornaram centrais no ocultismo ocidental, como por exemplo a figura de Baphomet. O alfabeto tebano, também chamado de alfabeto das bruxas, é uma cifra de substituição do alfabeto latino usada no ocultismo desde o século XVI. Sua primeira aparição conhecida ocorreu em 1518 na obra Poligrafia de Johannes Trithemius, onde foi atribuído a Honório de Tebas, embora não exista comprovação dessa autoria em manuscritos mais antigos. Posteriormente, o sistema foi difundido por Agripa em De Occulta Filosofia, tornando-se uma referência recorrente em textos mágicos da era moderna. O alfabeto estabelece uma correspondência direta com as letras latinas, sem representar o J e o U, que geralmente são substituídas por I e V. Chegamos às águas profundas. É aqui que começa o caminho sem volta. Você realmente está preparado para o conhecimento proibido? A Dragon Hulk, também conhecida como Urdo Draconis et Atri Adamantis, é uma ordem ocultista fundada em 1989 na Suécia, dedicada ao estudo e à prática do caminho da mão esquerda. A organização segue uma linha draconiana, voltada ao autoconhecimento por meio do confronto com aspectos sombrios da psique, do simbolismo da serpente e do dragão. O culto atua de forma seletiva e elitista, com membros espalhados por diversos países.
países, mantendo lojas oficiais na Europa e pequenos grupos em outras regiões. Suas atividades incluem rituais, estudos teóricos, viagem a locais considerados de importância esotérica e encontros filosóficos restritos a iniciados. A base doutrinária da Dragon Rouge é sincrética, combinando Kabbalah, runologia, tantra e alquimia, com uma forte ênfase nas Qliphoth, que são entendidas como o lado obscuro da árvore da vida, e o sistema iniciático é dividido em graus progressivos, conhecidos como iniciação draconiana, nos quais o adepto atravessa estágios simbólicos associados a entidades e conceitos ligados à transgressão, ao desejo, ao conhecimento proibido e autodeifiação. Um dos seus principais símbolos é a clavícula Nox, representada por um tridente dentro de um círculo, associado ao processo de tornar consciente o que está oculto na mente humana. Nicolas Flamel foi um escrivão e livreiro francês nascido em 1330, mas sua fama como alquimista surgiu séculos depois da sua morte. A lenda central afirma que Flamel encontrou um livro enigmático repleto de símbolos e textos cifrados, cuja interpretação teria aprendido com um sábio judeu na Espanha, e a partir desse conhecimento teria alcançado muito sucesso na alquimia prática, e usado os resultados para obter a imortalidade para obras de caridade. Os papiros mágicos gregos formam um conjunto de textos escritos entre 100 a.C. e 400 d.C., que foram encontrados nos desertos do Antigo Egito. A maioria foi redigida em grego antigo, com partes escritas em copta e egípcio demótico. Esses documentos revelam práticas religiosas e mágicas do Egito greco-romano, um ambiente que era marcado pela mistura de tradições. O conteúdo dos papiros reúne encantamentos, fórmulas, orações e instruções rituais voltadas para o amor, proteção, cura, maldições e invocações divinas. As práticas combinam elementos gregos, egípcios, judaicos, babilônicos e cristãos, formando um sincretismo religioso bem complexo. Nesses textos, deuses gregos aparecem associados a divindades egípcias com nomes e atributos compartilhados. A Sociedade Thule foi um grupo ocultista e nacionalista ativo na Alemanha no início do século XX. Surgiu na região de Munique em 1918 e foi fundada por Rudolf von Sebotedorf, e tinha como nome original Grupo de Estudo para a Antiguidade Germânica, mas o nome popular fazia referência à ilha mítica de Thule. Além disso, a Sociedade Thule combinava ocultismo, mitologia germânica e política radical, e seu órgão de imprensa deu origem ao principal jornal do Partido Bigodista. O grupo também se conectou a outras sociedades secretas, como a Germanenorden, e símbolos como o octagrama e referências ao deus Odin marcaram sua identidade. Mas para resumir bem e falar o português claro, era um bando de FDP bigodista que queria ganhar a guerra com magia. Alberto Magno foi um dos maiores intelectuais da Idade Média. Dominicano-alemão, ele viveu entre os séculos 12 e 13 e ficou conhecido como Doctor Universalis, por dominar praticamente todo o conhecimento disponível na sua época. Foi mestre de São Tomás de Aquino e responsável por sistematizar a obra de Aristóteles para o Ocidente cristão, conciliando filosofia, ciência e teologia. Ele escreveu dezenas de livros sobre temas variados, como botânica, zoologia, mineralogia, astronomia, astrologia e lógica, sempre defendendo a investigação direta da natureza como parte legítima do saber cristão. Após a sua morte, Alberto passou a ser cercado por lendas. Muitos textos alquímicos lhe foram atribuídos, embora poucos deles sejam autênticos. Ainda assim, seu nome ficou ligado à alquimia, à astrologia e até relatos sobre a pedra filosofal e autômatos mecânicos. A língua de Adão, ou linguagem adâmica, surge nas tradições judaicas e cristãs como o idioma falado por Adão no Jardim do Éden. Em textos do Midrash, ela é identificada como hebraico, já que os nomes dados por Adão só fazem sentido nessa língua. Outros pensadores, como os cabalistas medievais, rejeitaram essa ideia e defenderam uma língua primordial diferente, anterior ao próprio hebraico. Dante Alighieri, escritor de A Divina Comédia, discutiu o tema em obras filosóficas e teológicas, primeiro tratando a
língua adâmica como divina e imutável, e depois como criação humana sujeita a mudanças, da qual o hebraico teria se originado. Na Idade Moderna, a língua adâmica passou a ser associada a línguas místicas e angélicas. John Dee afirmou ter contato com o idioma celestial usado por Adão para nomear todas as coisas, idioma que mais tarde ficaria conhecido como enoquiano. Agora, no mormonismo, Joseph Smith declarou que a língua adâmica era pura e perfeita, com palavras reveladas usadas em rituais e textos sagrados. Johannes Trithemius, nascido com o nome Johann Heidenberg, foi um monge beneditino alemão do Renascimento, que atuou como erudito em várias áreas, incluindo criptografia, história, astrologia e ocultismo. Ele se destacou sendo uma das figuras centrais entre o pensamento medieval e o ocultismo moderno. Trithemius é conhecido como criador da esteganografia, técnica usada para ocultar mensagens dentro de outros textos, que é apresentada em uma obra que reúne centenas de alfabetos codificados. Seu trabalho influenciou profundamente o desenvolvimento da criptologia e também o imaginário esotérico europeu. Além da criptografia, Trithemius ficou cercado por lendas ligadas à magia e ao controle mental, atribuídas a manuscritos ocultos que teriam sido destruídos após a sua morte. A história por trás do selo de Salomão é bem complexa. A especificação do desenho do selo como um hexagrama parece surgir de uma tradição árabe medieval, e a maioria dos estudiosos assume que o símbolo entrou na tradição cabalística da Espanha medieval por meio da literatura árabe. A representação como um pentagrama, por outro lado, parece surgir na tradição ocidental da magia renascentista, que por sua vez foi fortemente influenciada pelo ocultismo árabe e judaico medieval. W. Kenneth, entre 1660 e 1728, faz referência a um pentáculo de Salomão, com o poder de exorcizar demônios. A lenda do selo de Salomão foi desenvolvida ainda mais por escritores do Oriente Médio medieval. Eles relataram que o anel foi gravado por Deus e entregue ao rei diretamente do céu. O anel era feito de latão e ferro, e as duas partes eram usadas para selar comandos escritos destinados a espíritos bons e maus, respectivamente. Em um dos relatos mais famosos, o demônio Asmodeus tomou posse do anel e governou no lugar de Salomão por 40 dias. Em uma variante desse conto, que foi narrado por Heródoto, o demônio acabou lançando o anel no mar. O objeto foi engolido por um peixe e pescado por um pescador caridoso, que, sem saber, ofereceu o anel a Salomão, até então deposto, restaurando assim todo o seu poder. Alessandro, conde de Cagliostro, nascido em Palermo em 2 de junho de 1743, foi o pseudônimo de Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antônio Mateu Bálsamo. Ele atuou como viajante, ocultista, alquimista, curandeiro e maçom. Ele morreu em 26 de agosto de 1795 aos 52 anos, na fortaleza de San Léo. Sua figura ficou marcada pelo mistério e pela polêmica ao longo do século XVIII. Cagliostro ganhou fama por supostos poderes sobrenaturais, e por isso circulou entre a nobreza europeia, mas toda essa notoriedade também levou à sua ruína. Iniciamos agora a camada 6, ou melhor, o fundo do oceano. Chegamos em uma parte do vídeo que somente quem se aventurou no estudo do ocultismo vai conhecer os tópicos. O Epitamiron, também conhecido como Elementos Mágicos, é um grimório medieval atribuído a Pietro de Ébano, um médico e filósofo italiano do século XIII. A obra se concentra na magia cerimonial, voltada à conjuração de anjos e espíritos associados aos 7 dias da semana. O texto descreve rituais específicos, horários precisos e o uso de selos mágicos para cada evocação. O conteúdo apresenta um sistema de magia ritual considerado
considerada erudita, com instruções para traçar o círculo mágico, além de realizar orações, bênçãos e invocações, com objetivos ligados ao conhecimento, saúde, influência e proteção. O caso dos venenos foi um grande escândalo ocorrido na França entre 1676 e 1682, durante o reinado de Luís XIV. A investigação começou após a descoberta de cartas e frascos de veneno ligados à Marquesa de Brinvilliers, que confessou ter envenenado o pai e os irmãos para obter a herança. Sua prisão, julgamento e execução expuseram uma rede de envenenadores, adivinhas e curandeiros que atuavam entre Paris e a corte, criando um clima de medo, denúncias e perseguições. O caso foi tão grande que ganhou atenção direta do rei e dos ministros, tornando-se oficialmente um assunto de Estado. E com o avanço das investigações, surgiram acusações envolvendo missas negras, rituais ilícitos e membros da alta nobreza, o que levou à criação de um tribunal especial, a chamada Câmara Ardente. Centenas de pessoas foram interrogadas, dezenas executadas, presas ou banidas, incluindo figuras conhecidas como Lavozan, que era uma conhecida e respeitada bruxa francesa. Geber é o nome latino associado principalmente a Jabir ibn Hayyan, alquimista muçulmano do século VIII, ativo entre os anos de 721 e 815. Ele ficou conhecido por defender a experimentação sistemática em laboratório, algo incomum para sua época, além de registrar processos químicos de forma detalhada. Entre suas contribuições estão o aperfeiçoamento do alambique, a descrição de técnicas de destilação e cristalização, além da identificação de substâncias como o ácido nítrico e a água régia, que foram fundamentais para a química posterior. Os escritos atribuídos a Jabir circularam amplamente na Europa medieval, sob o nome de Geber, e influenciaram alquimistas e estudiosos por séculos. Shams al-Marif, ou o Livro do Sol da Gnose, é um grimório árabe do século XIII, atribuído a Hamad al-Buni, um estudioso que viveu no norte da África e morreu por volta de 1225. A obra se apresenta como um manual de espiritualidade esotérica e magia árabe, reunindo trechos autênticos de al-Buni misturados a textos de outros autores. Na forma atual, ele é dividido em 2 volumes, sendo o maior conhecido como Al-Kubra. O conteúdo aborda quadros mágicos, numerologia e a relação entre números e letras do alfabeto árabe, descritos como meio de contato com gênios, anjos e espíritos. Apesar de ter sido proibido em vários períodos da história islâmica, o livro continuou circulando de forma clandestina e ainda hoje é estudado, tanto por seu impacto no ocultismo, quanto por seu papel controverso dentro da tradição esotérica islâmica. Sefer Raziel Hamakalak, conhecido como o Livro do Anjo Raziel, é um grimório medieval ligado à cabala prática, escrito em hebraico e aramaico. A versão impressa mais conhecida surgiu em 1701, embora traduções latinas já circulassem desde o século XIII, como o Liber Razielis Arcangeli, produzido por Alfonso X de Castela. O texto reúne tradições cabalísticas antigas e se apoia fortemente em obras como o Sefer Yatzizá e o Sefer Harazim, consolidando-se como um dos livros mais influentes da magia judaica. O conteúdo apresenta uma angiologia detalhada, nomes divinos, gematria, astrologia, sigilos mágicos e instruções para a criação de amuletos de proteção e cura. A tradição atribui o livro ao anjo Raziel, enviado por Deus para transmitir a Adão o conhecimento das leis espirituais da criação, do poder da palavra e das letras hebraicas. O martinismo é uma corrente mística de base judaico-cristã ligada à maçonaria, associada principalmente a Louis Claude de Saint-Martin, ativo durante o século XVIII. A doutrina parte da ideia da queda do homem, entendida como afastamento da fonte divina e do caminho de retorno para essa origem por meio da chamada reintegração espiritual. Diferente de sistemas ritualísticos complexos, o pensamento de Saint-Martin valoriza a via interior, conhecida como via cardíaca, que era centrada na transformação moral, na meditação e na experiência direta com o sagrado.
A Astrum Argentum é uma ordem ocultista fundada em 1907 por Aleister Crowley e George Cecil Jones. Ela segue a Lei do Telema como eixo central e toma o Livro da Lei como texto fundamental. Sua estrutura deriva diretamente da Golden Dawn, com forte influência da Cabala, do misticismo cristão e judaico, da yoga e da magia cerimonial. O objetivo central envolve progresso espiritual e individual por meio de graus iniciáticos bem definidos e estudo disciplinado. A ordem surgiu após conflitos internos na Golden Dawn e experiências místicas relatadas por seus fundadores em 1906. Tradições de cura popular, muitas vezes chamadas de magia popular, estavam ligadas à cultura religiosa inicial do movimento dos santos dos últimos dias. Essas práticas eram comuns na Europa e na América do início do século XIX e incluíam medicina popular, adivinhação, astrologia e rituais mágicos. E elementos dessa cultura foram parcialmente incorporados ou rejeitados ao longo do tempo. Os primeiros líderes da igreja toleraram e, em alguns casos, participaram dessas práticas. Mas no início do século XX, elas deixaram de ser consideradas parte da prática religiosa aceita pela maioria dos ramos do movimento, incluindo a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E o envolvimento de Joseph Smith e seus seguidores com esse ambiente cultural gera controvérsias desde a fundação da igreja em 1830. Na fronteira americana, a magia folclórica era amplamente praticada entre cristãos de várias denominações, incluindo o uso de varinhas de radiestesia, pedras videntes, sonhos proféticos e caça ao tesouro inspirada em lendas locais. Joseph Smith e sua família participaram dessas práticas, e Smith se descreveu como um vidente ao longo da vida. A igreja posteriormente minimizou esse envolvimento, embora pesquisas históricas modernas reconheçam o uso de pedras videntes na tradução do Livro de Mormon, e objetos associados a Smith, como bengalas feitas de madeira de caixão, também foram vistos por alguns fiéis como portadores de propriedades curativas, refletindo a persistência de crenças mágicas no mormonismo do século XIX. Depois do fundo do oceano, chegamos no vazio, e nessa penúltima camada do vídeo, vamos ver práticas que a grande maioria das pessoas nunca sonhou que existe ou existiram. Vamos lá. Os Benandanti, termo italiano traduzido como andarilhos do bem, foram um grupo ativo entre os séculos 16 e 18 na região de Friuli, no norte da Itália. Eles praticavam um culto popular ligado à fertilidade agrícola e afirmavam lutar espiritualmente com bruxas para proteger as colheitas. Acreditavam ter uma missão concedida por Deus e diziam garantir a abundância anual dos campos. O grupo ganhou visibilidade a partir dos processos da Inquisição de Aquileia, iniciados em 1575, quando suas crenças passaram a ser reinterpretadas sob o enquadramento de feitiçaria. Com o tempo e sob pressão inquisitorial, as narrativas dos Benandanti foram gradualmente assimiladas ao modelo do sabá diabólico. Suas viagens espirituais noturnas, antes vistas como combates ritualizados em defesa da comunidade, passaram a ser descritas como pactos e práticas mágicas condenáveis. O memerismo ou magnetismo animal foi uma teoria criada no século XVIII pelo médico alemão Franz Mesmer. Ele defendia a existência de uma força invisível presente em todos os seres vivos, capaz de influenciar o corpo e promover curas. Essa ideia ganhou muitos seguidores na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo no século XIX, e chegou a ser tratada como uma prática médica alternativa. Apesar da popularidade, Mesmer nunca obteve reconhecimento científico e foi acusado repetidas vezes de charlatanismo. Em 1784, uma comissão francesa com nomes como Benjamin Franklin e Anton Lavoisier concluiu, após testes cegos, que os efeitos observados vinham da sugestão e da crença dos pacientes, e não de uma força real. E com o passar do tempo, o memerismo se dividiu em duas correntes, algumas defendendo a ação de um fluido vital e outras atribuindo os fenômenos à vontade, à imaginação ou às influências
inteligências espirituais. Na Roma Antiga, o aruspício era um especialista religioso treinado na prática do aruspício, um método de adivinhação baseado na inspeção das entranhas de animais sacrificados, sobretudo a região do fígado. Acreditava-se que os deuses expressavam sua vontade por meio da forma, cor e estado desses órgãos. Apesar de popularizado lá, essa prática não surgiu em Roma, mas foi herdada diretamente dos etruscos, que a sistematizaram dentro da chamada disciplina etrusca. Antes de decisões importantes como guerras ou ações políticas, os romanos recorriam aos arúspices para avaliar se os deuses aprovavam ou rejeitavam determinada iniciativa, mantendo assim a Pax Deorum, nome que era dado ao equilíbrio entre humanos e divindades. Thoth, que era chamado de Degerut no Antigo Egito, é descrito como deus da sabedoria, da escrita, da magia, do tempo e da lua. Na tradição egípcia, ele aparece como um homem com cabeça de ibis ou de babuíno, que são animais que simbolizam o conhecimento e a observação. Em correntes esotéricas mais modernas, Thoth também é associado à figura de Hermes Trismegisto e às chamadas Tábuas de Esmeralda, textos surgidos no século XX e atribuídos a uma sabedoria ancestral. Esses escritos apresentam Thoth como um mestre iniciador e guardião do conhecimento, responsável por transmitir leis universais ligadas à mente, à energia e consciência. Segundo essa tradição, as Tábuas de Esmeralda não seriam registros históricos comuns, mas textos simbólicos voltados à transformação espiritual, e é delas que derivariam os 7 princípios herméticos, que tratam de temas como mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito, e equilíbrio entre forças opostas. A ariosofia e o armanismo são sistemas ideológicos de caráter esotérico desenvolvidos na Áustria entre o final do século XIX e o início do século XX. Foram criados principalmente por Guido von List e Georg Lanz von Liebeth, que combinaram ocultismo, misticismo germânico, romantismo alemão e interpretações distorcidas do paganismo antigo. List também chamava suas ideias de votanismo, enquanto Lanz usava termos como teosologia e ariocristianismo. Esses sistemas defendiam uma visão espiritualizada e mitológica da chamada raça ariana, associando-a a uma suposta herança sagrada e ancestral. Ou seja, é mais uma brisa torta dos merda dos bigodistas. A necromancia na cristandade medieval era entendida de forma muito diferente do que nos mundos greco-romanos. Originalmente a palavra se referia à comunicação com os espíritos dos mortos, que eram chamados de diamones, e eram vistos como neutros quanto à moralidade e ligados à natureza. Com a ascensão do cristianismo, esses espíritos passaram a ser interpretados como anjos ou demônios, e qualquer invocação era considerada perigosa e pecaminosa. A igreja primitiva via a prática como uma ameaça à alma, e necromantes eram percebidos como conjuradores de demônios, mesmo que eles acreditassem estar operando sob autoridade divina. Agora, durante a Idade Média, especialmente a partir do século XII, o interesse acadêmico e escolástico por magia cresceu, impulsionado pelo contato com a literatura islâmica e pela tradução de textos antigos. Agora, voltando aos necromantes, eles utilizavam ritos complexos envolvendo círculos, talismãs, amuletos, alquimia e astrologia, usados para invocar espíritos ou demônios. O conhecimento sobre as hierarquias angelicais e demoníacas, influenciado por Pseudo-Dionísio e outras tradições, era essencial, e muitas práticas eram justificadas como sendo sob a autoridade de Deus, e os objetivos da necromancia variavam entre benignos e malévolos, desde adivinhação, proteção, cura e educação, até a obtenção de poder, favores, invisibilidade ou subjugação de outros. Após o vazio, chegamos na última camada do vídeo, o inferno, o mais baixo do iceberg. Aqui serão apenas 4 tópicos, mas esses tópicos são mais puro suco da obscuridade. A astrologia babilônica foi o primeiro sistema organizado de astrologia, surgindo no 2º milênio a.C. Era usada principalmente por sacerdotes para interpretar a vontade dos deuses. Ela começou como uma forma de adivinhação ligada a presságios celestes e à inspeção dos fígados de animais sacrificados, evoluindo ao longo do tempo para métodos mais sofisticados, que permitiam prever posições planetárias e eventos celestes com alguma precisão.
decisão. Inicialmente, era focada no bem-estar do Estado e do rei, e não nos indivíduos, e seus registros formavam compilações, como o Enuma, Anu, Enlil, com milhares de presságios. Os babilônicos associavam planetas a deuses específicos: Júpiter a Marduk, Vênus a Ishtar, Saturno a Ninurna, Mercúrio a Nabu e Marte a Nergal. A Lua e o Sol também tinham deuses próprios, e cada movimento celeste era interpretado como uma manifestação da vontade divina, influenciando eventos sociais, políticos e ambientais. Os sacerdotes criaram sistemas de interpretação baseados em registros passados e associações simbólicas, aplicando-os a eclipses, fases da Lua e outros fenômenos, formando uma espécie de guia para as decisões do rei e da administração. As bacias de encantamento, também chamadas de tigelas de demônio ou armadilhas de demônio, eram objetos mágicos usados no Oriente Médio entre 6 e 8 d.C., especialmente na Alta Mesopotâmia e na Síria. Geralmente eram feitas de cerâmica e tinham inscrições em espiral do aro até o centro, na maioria das vezes em aramaico. Essas bacias eram enterradas de bruços em lugares estratégicos, como limiares de casas, pátios, cemitérios ou perto de casas de falecidos, com o objetivo de capturar demônios e proteger os espaços. Esses objetos oferecem uma visão única das crenças cotidianas de judeus, cristãos, mandeístas, maniqueístas, zoroatristas e pagãos antes da expansão islâmica. No contexto judaico, cerca de 80 dessas bacias sobreviventes na Babilônia mostram como eram usadas para proteção contra o mal-olhado Lilith e Bagdana, estando presentes em quase todas as residências de assentamentos judaicos como Nippur. Agora, no cristianismo, algumas bacias encontradas na Síria indicam sincretismo religioso, muitas vezes escritas no idioma sírio, apesar da prática de amuletos ser contrária aos ensinamentos cristãos e judaicos. Arqueologicamente, apenas 2.000 bacias foram registradas, mas acredita-se que existam muitas outras ainda em coleções privadas. As tábuas de maldição eram pequenas placas feitas de chumbo, usadas no mundo greco-romano para lançar feitiços sobre pessoas ou objetos. O texto nelas gravado podia invocar deuses, espíritos ou mortos para realizar ações contra o alvo, como punições, amarrações ou vingança. Frequentemente, as tábuas eram enroladas, perfuradas com pregos e enterradas em sepulturas, poços, santuários ou pregadas em templos. Algumas incluíam cabelo, roupas ou estatuetas representando o alvo, aumentando o efeito mágico por meio da essência da pessoa. Elas eram usadas para diversos fins, desde justiça contra ladrões ou rivais de tribunais, até feitiços de amor. No caso dos feitiços amorosos, os textos buscavam prender ou afastar alguém, muitas vezes utilizando palindromos, vozes místicas ou palavras secretas, supostamente compreendidas apenas pelos espíritos. Alguns textos eram preparados com espaços em branco para adicionar o nome do cliente ou do alvo, mostrando a atuação de profissionais especializados na prática. Mais de 1.600 tábuas foram descobertas, a maioria em grego, com centros importantes como Atenas e Bate. Elas revelam como a magia fazia parte da vida cotidiana. Na Mesopotâmia antiga, exorcistas formavam uma profissão respeitada, ligada tanto à religião quanto à escrita. Eles eram chamados para expulsar demônios, afastar feitiços ou tratar males inexplicáveis, usando rituais complexos que combinavam orações, encantamentos e objetos mágicos, como amuletos, círculos de proteção e estátuas que absorviam o mal. O ritual mais detalhado documentado é o Maquilu, ou o queimamento, realizado em residências de pessoas influentes, envolvendo incenso, óleo e a queima de representações de bruxos e demônios, simbolizando a destruição de todo o mal. Esses exorcistas não eram apenas práticos, eram também intelectuais e estudiosos da escrita. A formação de um escriba incluía 3 especializações possíveis: adivinhação, lamentações e exorcismo. O aprendizado envolvia copiar textos, lista de palavras e passagens religiosas, preparando-os para atuar como teólogos práticos, registrando feitiços e prescrições mágicas, mas também gerenciando propriedades e negócios familiares. A escrita era essencial para organizar rituais e registrar fórmulas e instruções, funcionando tanto como ferramenta prática quanto como meio de legitimar o conhecimento mágico. Um exemplo conhecido é a família de exorcistas de Shipar, ativa
povo entre os séculos 6 e 5 a.C., que mantinham cerca de 300 tábuas cuneiforme. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e aqui eu finalizo o iceberg. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, seu comentário, seu hype no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. E caso queira dar aquela incentivada, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. Lembrando que a parte 1 do iceberg já está disponível para você assistir e o corte completo também, ambos nas sugestões e na descrição do vídeo. Mas é isso, um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo.